Olá, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso curso de Finanças no Lar Cristão, um olhar bíblico e prático. E este é o sexto e último vídeo da nossa série falando sobre investimentos. Então vamos estudar um pouquinho sobre este tema importantíssimo para a minha e a sua vida financeira. Vou jogar na tela aqui o nosso slide falando sobre investimentos. Primeira coisa que nós devemos ter em mente é o conceito do que é investimento. Investimento é a aplicação de capital, dinheiro ou bens, em um determinado negócio, com o objetivo de se obter um ganho, ou seja, um benefício futuro. No investimento, o fator tempo, juros e as condições do mercado são as principais para se obter este ganho ou lucro. Ou seja, o investimento nada mais é do que você aplicar um dinheiro, né, ou aplicar talvez um bem, mas aqui nós estamos trabalhando praticamente com a questão do dinheiro. Então, é aplicar o dinheiro numa determinada aplicação, um tipo de investimento, digamos assim, em que aquilo vai render um ganho, vai render um benefício por aquela aplicação. E os fatores que estão dentro aí, nós vamos ver também, especialmente cada um, mas os fatores para que esse ganho possa vir, né, depende aí da questão do tempo. Então, ou seja, você não investe hoje e amanhã, né, lucrou 100% da coisa. Não, não existe isso. Mas tem o tempo, tem a questão dos juros, ou seja, a taxa que você vai receber por aquele investimento, né, e as condições do mercado, né, economicamente, questões de fatores mais externos de um investimento, que são os principais aí fatores para a obtenção do lucro. Então, é, a seguinte formulazinha aí, né? Capital, ou seja, o dinheiro que você tem, ou aquele bem, mas aqui nós estamos trabalhando com a questão do dinheiro, mais o tempo em que você aplica este capital, né, mais os juros que vão ser aplicados a este capital em que você desembolsou para isso, mais os fatores de mercado, ou seja, a economia do país, fatores esses que são relevantes aí para um aumento aí ou uma diminuição do seu investimento, a depender do tipo de investimento em que você está aplicando e no final este ganho. Então, de uma maneira bem simples, né? Muita gente tem muita dificuldade em entender a questão de investimentos, mas investimentos é isso. A suma do investimento é esta, né? É você aplicar um capital por um determinado tempo, a uma determinada taxa de juros sobre este capital, que envolve também fatores de mercado que no fim você vai ter aquele ganho, né? O que se espera é ter um ganho. Então, investimentos é algo simples, eu vejo assim, algo simples de se compreender quando você tem este conceito aí. E os tipos de investimento, claro, que aí você vai ter que estudar cada um especialmente para você ter uma compreensão. O nosso estudo aqui não é um estudo em que vai dizer para você qual é o melhor investimento, porque isso não existe, que depende para cada caso, né, para cada tipo de pessoa, um tipo de investimento especial. Então, o nosso alvo aqui não é traçar qual é o melhor investimento, mas é mostrar de forma bem simples, bem resumida, a gama de investimentos aí, acho que os principais, não todos, mas os principais, em que você, se você estudar, você pode adquirir uma melhor instrução, tá? Aqui no link do nosso vídeo, eu vou deixar dois canais do YouTube, os quais esses canais vão falar amplamente sobre investimentos, vão explicar isso dos diversos tipos de investimento, com pessoas talvez bem mais capacitadas do que eu para falar de investimento. E lá você pode compreender, né, mais sobre isso daqui, bem mais detalhadamente,
sobre isso que eu vou falar aqui, tá bom? Então, o investimento ele deve estar vinculado ao objetivo do qual se espera o próprio investimento. Ou seja, eu invisto visando em algo, né? Eu não invisto visando somente em deixar o dinheiro lá rendendo, né? Talvez algumas pessoas façam isso, mas a ideia do investimento é investir com objetivo, né? Ou seja, eu tenho que ter um objetivo pelo qual estou investindo aquele valor. Por exemplo, a compra de uma casa própria, ou de um carro, ou uma viagem dos sonhos. Então, tudo isso são alvos em que talvez as pessoas buscam ao se investir. Então, o investimento ele deve visar algo, né? Ou um bem, ou algo que vai te gerar um prazer no futuro, né? Então, tem essa visão, mas claro, tudo isso daqui, né, dentro daquilo que nós já temos falado até nos outros vídeos, né, tudo isso dentro da vontade de Deus e para honrar e glorificar a pessoa de Deus. E passando adiante, nós temos aí que a importância do investimento é mais do que uma opção, é uma necessidade, tá bom? O investimento não é assim uma coisa de luxo, é só para quem tem muito dinheiro que pode investir. Não, quero mostrar para você aqui que o investimento é uma necessidade de toda pessoa, de toda família, né? Não é algo assim que só para quem é rico. Não, você pode investir com poucos recursos e é o que você deve fazer, porque é preciso que você faça isso, né? O investimento ele proporciona um colchão financeiro para comprar um bem ou até mesmo para uma necessidade urgente. Então, a ideia do investimento é sempre visando o alvo. Então, o alvo nem sempre, muitas vezes, é a compra de uma casa, de um carro, mas o alvo pode ser para ter aquele dinheiro como uma emergência, para alguma coisa. Então, é chamada de colchão financeiro, né? Para poder comprar um bem ou uma necessidade, ou um dinheiro assim de emergência que você deixa ali para utilizar quando surgir algum imprevisto, alguma dificuldade que altere aí a estrutura das suas finanças, então você utiliza aquele valor ali que está aplicado, né? Ou parte dele. Investir é bíblico e sábio. Então, se você pensou aí que investir é para quem gente que é para gente, né, ou pessoas aí que são avarentas, né, ou que tem usura, né, ou bens ou por coisas, dinheiro, pessoas não. Podemos investir, né, sem a avareza e podemos aí investir sem ter esse pensamento de usura, né? Podemos investir sim de uma maneira bem bíblica e bem sábia. Por exemplo, aí, alguns versículos aí, Provérbios 21:5, Provérbios 13:11, Eclesiastes 11:6, Lucas 14:28 a 30 e 19, de 11 a 27. São exemplos aí bíblicos de como você pode investir sabiamente o seu dinheiro. Eu só queria ler Provérbios 21:5, onde fala assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Então, os planos daquele que pensa, daquele que avalia, daquele que estuda, daquele que tem conhecimento aí financeiro, isso vai levá-lo à abundância. Mas aquele que é apressado, que faz as coisas sem pensar, sem discernimento, sem sabedoria naquilo que está fazendo, esse vai ter problemas, né? Este vai, aqui conforme o versículo, tender ou caminhar para a pobreza. Então, passando adiante, o nosso slide, aí eu vou mostrar agora alguns tipos, né, de renda, de investimentos, né, tipos de investimento. São dois, como até eu já falei no vídeo anterior, né, renda fixa e renda variável. Então aqui a renda fixa. A renda fixa, né, o conceito, o que é uma renda fixa? A renda fixa é o tipo de investimento do qual se conhece ou se prevê a rentabilidade do investimento antes de aplicar o dinheiro, né? Ou seja, o que é isso? Eu tenho R$ 100, então no investimento de renda fixa, antes de eu investir esses meus R$ 100 neste tipo de investimento, eu já sei quanto eu vou ganhar. Por quê?
porque ele já me diz a taxa de juros e muitas vezes me diz o tempo em que aquilo vai ficar rendendo ali e no final eu vou obter aquele ganho. Então, quando eu vou entrar numa renda fixa, ele já traça para mim a taxa, ele já fala assim, olha, a taxa vai ser de 5% ao ano, ou 7%, ou 10% ao ano, né? 15% ao ano, um investimento muito bom, 15% ao ano, né? E te dá o tempo. Ó, o tempo em que você vai aplicar é durante 10 anos, 5 anos. Então, a gente já te dá um prazo, né? Prazos aí de curto, médio e longo prazo. E isso daí um conceito aí bem básico do que seja renda fixa, tá bom? E esse tipo de investimento, ele tem esse risco é um risco baixo, tá? A chance de um prejuízo é muito baixa, porque esse tipo de investimento, ele geralmente é lastrado, ele tem aí garantia, né? Em que você não vai perder, em que aquela instituição financeira ou até mesmo o governo, que muitas vezes libera tipos de investimento de renda fixa, como o Tesouro Direto, que a gente pode ver, no finalzinho a gente vai ver alguma coisa sobre isso. É, então, há um lastro, há uma segurança, né? É um investimento de baixo risco. E a rentabilidade de certos tipos de investimento de renda fixa, ela é de baixa a média. Então, se o risco é um risco menor, né? Então a rentabilidade vai ser menor, né? Ou média, né? Então, você não vai ter talvez uma rentabilidade tão alta, né, em um investimento aí de renda fixa, porque esse tipo de investimento é um tipo de investimento com um risco baixo, né? Então, muitas pessoas vão aplicar nesse tipo de investimento. Então, a rentabilidade dela vai ser um pouquinho menor. Então, são exemplos aí de tipos de renda fixa, a poupança, que nós já conhecemos muito, né? Poupança, mas também você tem títulos de capitalização, você tem o Tesouro Direto, que esse daqui, entre a poupança, né, e o Tesouro Direto, é uma recomendação aí, mas eu não disse que eu não ia dar, mas talvez só esse daqui, mas talvez o Tesouro Direto é um bom investimento aí, tá? Mas avalia muito bem se você, porque também tem peculiaridades aí, então tem que ser examinados, né, cada coisa, mas, mas você pode avaliar e o seu direto é um bom investimento. Tem CDBs também, muito bons também, tem LCI, LCA, né, letra de crédito imobiliário e outras aí, e debêntures, outros tipos mais robustos aí de investimento em renda fixa, em que tudo precisa de uma avaliação bem específica. Eu não vou dizer o que é cada um aqui, porque o vídeo seria longo e eu também não tenho também tamanho conhecimento assim extraordinário para falar de cada um deles assim de um modo bem breve e que entre toda a explicação dos conceitos deles. Mas são tipos aí que você pode pesquisar nesses canais aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo sobre esses tipos de investimento, se vale a pena para você, né? Você tem a renda variável. A renda variável, o conceito dela é o tipo de investimento que não se conhece ou não é possível prever com clareza a rentabilidade do investimento antes de aplicar o dinheiro. Ou seja, se lá na renda fixa, né, antes de aplicar aquele valor, eu sei a taxa de juros, eu sei o tempo em que aquele dinheiro vai ficar investido, né, e eu já calculo quanto o montante final que eu vou ter, né, daquele investimento, maravilha, né? Mas aqui na renda variável é o contrário disso. Ou seja, quando eu vou aplicar aquele dinheiro, eu só conheço digamos assim, eu posso calcular a taxa daquele investimento naquele dia, né, que eu vou aplicar, mas o que vai acontecer no outro dia ou nos dias seguintes, eu não sei. Eu não, é variável isso, né? Eu não sei, pode ser que aumente, pode ser que também, né, diminua e aí eu tenho um prejuízo. Então, tudo isso é preciso avaliar. Geralmente, a tendência é que sempre a coisa aumente, né? Mas pode ser que a coisa decresça, né? Então, é sempre bom avaliar. Que eu acho que o investimento de renda variável ele é bom, mas ele é bom para aquela pessoa que busca conhecimento para entender, né, esses tipos de rendimento variável, para não entrar numa furada,
tá? Então precisa aqui ter um conhecimento mais aí profundo, um pouquinho profundo, e só que também não é um bicho de 7 cabeças, dá para você entender, dá para você compreender. Tem muito material na internet muito bom aí que você pode pesquisar sobre investimentos e avaliando bem as coisas aí. Então, este investimento, quando eu aplico, eu não sei, não posso prever a rentabilidade dele, eu posso fazer até uma média, né, do que aconteceu no passado com ele, mas, mas eu não sei, não é definido quanto eu vou ter de montante no final. E o tempo também é variável, né? Posso aplicar hoje, mas se eu quiser tirar daqui a um ano, eu posso, se não, daqui a dois, se não, eu posso deixar até o fim da minha vida e tirar no final. Então, é variável também essa questão de tempo no investimento de renda variável. Tá? O risco desse investimento, como eu falei, por ele ser um investimento onde você não sabe com clareza, né? É um risco de investimento aí médio a alto, tá? Com chances aí, a chance de prejuízo é considerável. Porém, nem sempre dá um prejuízo, né? Então depende muito do seu conhecimento aí em relação às rendas variáveis. Só que a rentabilidade, por outro lado, ela é média e alta, né? Então, de um lado, você tem um investimento que talvez você não conhece, mas a tendência desses investimentos é serem muito maiores do que aqueles lá da renda fixa. Então, se você aplica em uma renda variável, a tendência é que ela vai te dar mais rentabilidade do que dá na poupança, no Tesouro Direto e outros, né? A depender do tipo de investimento. Então, as chances de você ter uma rentabilidade, de você achar um rendimento desse, aliás, uma renda variável dessa, com uma rentabilidade maior, é quase esperada, né? Porém, há este risco aí que é médio a alto. Então, exemplos aí são ações, fundos de investimento imobiliário, câmbio, commodities, opções, clubes de investimento, são tipos aí, tem outros também, de investimentos de renda variável. Tem boas ações aí, ações estáveis aí, em que você investe e ela oscila, dá uma oscilação, né? Mas que não gera um prejuízo, assim, né? E que você pode levar até, né, e pode ter boas rentabilidades. Agora, tudo isso é investigar, né? Como fundo de investimento em imobiliários, que é uma boa opção também, onde você pode investir ali e ter também retornos, né? Cada um tipo de investimento aqui é diferente do outro, então é bom estudar cada um para ver qual é o melhor, tá bom? Então, isso daí são os conceitos de renda fixa e renda variável. E aqui, para finalizar aí, né, eu queria deixar uma, uma simulação. Né? O que a gente vai fazer agora aqui é uma simulação. Né? Há um tempo atrás que eu fiz esta simulação, buscando alguns dados, estudando um pouquinho, de 3 tipos de investimento. Né? 2 em renda fixa, que geralmente é o tipo de investimento em que o iniciante ele vai fazer, né? Ele começa na renda fixa para depois ir para a renda variável. Então segue essa sequência, né? Primeiro começa nos investimentos mais tranquilos, com uma uh, com uma rentabilidade aí menor, mas com um risco menor também, para que você possa se familiarizar, pegar os conceitos, entender como é que funciona, né? Até depois você ir para outros tipos de investimento. Então, esse daqui é uma simulação, né? Também eu não estou dando aqui uma recomendação clara de que, olha, invista nisso, invista naquilo, não. Mas é somente para você ter uma ideia, ter uma visão. Que às vezes a gente fica só assim, vou só colocar na poupança, tá? Mas você tem outras coisas que você poderia ganhar mais e talvez você não está aplicando. Então, vamos supor aqui que a poupança, né, que é o tipo de rendimento aí mais comum, que é a renda fixa. E você aplica aí R$ 100 mensalmente. Então, todo mês aí, você vai aplicar esse valor de R$ 100 na poupança durante 5 anos. Né? Então, tem 60 meses aí aplicando R$ 100. Então, isso daí, 60 meses, 5 anos, né? A R$ 100. Então, nós temos a aplicação, o capital aplicado aí foi de R$ 6.000. Juros
os juros da poupança aí ao mês é 0,3715, né? Ou 0,37% ao mês. Bem baixinho, mas é um investimento aí mais com risco menor, né? E o fator de mercado aqui envolve só a economia do país, né? Não, a influência aqui é em relação à economia do país, né? Então, se a economia vai mal, vai bem, então influencia aí nas questões de taxas, né? Já ouvi falar sobre a taxa Selic, né? Que impacta aí diretamente na questão da poupança e todas essas coisas aí, esses conceitos você pode pesquisar depois, melhor, que são fatores aí econômicos do país, né? Que podem alterar aí a questão da poupança. E o ganho, ao final, se você aplica este capital nesta quantidade de tempo, com esta quantidade de juros, com esse fator de mercado, o ganho final, você tem aí 6.707,39. Claro, se você aplicar e não tirar esses valores, né, não tirar esses 6 mil reais, né, aplicados aí, então você vai ter um ganho aí em média de 6.707,39, tá? Então aqui em média, tá bom? E você tem aí uma lucratividade aí, digamos, do que você aplicou para o que você está retirando de 11,78% ao final aí de 5 anos. Tá? Então agora vamos para outro tipo de investimento aí do Tesouro Direto, que é também uma renda fixa, o tipo de renda fixa, aplicando a mesma coisa, R$ 100 mensais durante 5 anos, que são 60 meses, há uma média, né, digamos assim, de juros aqui, em torno aí de um tesouro, não sei se prefixado, talvez eu coloquei aqui, um prefixado, mas num valor aí de 0,64% ao mês. Então, o fator de mercado aqui também é a economia do país, né, Selic, essas coisas todas, e o ganho, olha só, 7.229,5. Aí você fala, olha, melhor é investir no tesouro direto, né, do que na poupança, né? Em tese sim, né? Mas aqui é só para você mostrar, só um exemplo, né, de como você pode colocar, né, como um mesmo valor, no mesmo número de tempo, né, aplicado com taxa de juros diferente, já dá uma mudança aí muito boa, né? E a lucratividade aí é de 20,48%. Ao final aí do quinto ano, você faz esse cálculo aí, e você tem aí uma lucratividade, você aplicou 6 e está tirando 7.229,05 centavos, né? Mas aí eu vou te mostrar um outro aqui que é de uma renda variável, que é o fundo de investimento imobiliário, que aí tem uma gama de fundos de investimento imobiliário, e todos têm tipos diferentes, então nunca você vai ver todos iguais ali, mas são tipos diferentes, né? Tipos de investimento também em imóveis que cada um desses fundos aplicam, né? Então, a gente não vai falar disso aqui, tem vídeos, pode olhar nos links aqui dos canais que lá com certeza tem falando sobre isso, mas só para você ter uma noção, né, de que tem investimentos nesse nível também. Então, aplicando a mesma coisa, R$ 100 mensalmente durante 5 anos, né, há uma taxa de juros aqui, que tem taxas de juros aqui de fundos imobiliários durante um mês, né, que gera até em torno aí de 2,21% ao mês, né? Então, uma boa taxa de juros aí, né? Então depende, é só você pesquisar aí que você encontra, né? Com conhecimento você pesquisa e encontra aí, né? Bons fundos de investimento. E se você quiser, como é que eu aplico isso, né? O Tesouro Direto, como é que eu aplico fundo de investimento? Então, nesses dois links aí dos canais aí, nesses dois canais aí que estão na descrição, você vai saber também sobre isso, tá bom? Que é só uma geral para você ter ideia. E na renda variável, então, há outro fator aí que eu vejo aí na renda variável, fatores de mercado que influenciam na questão do fundo de investimento. Que a primeira é a economia do país, como a gente já sabe, todos os investimentos vão estar em paralelo aí com a economia do país, mas também a questão aí da bolsa de valores, porque o fundo de investimento imobiliário ele tá na bolsa também, né? Então aí você tem fatores de mercado, né, de investidores, né, aí você tem fatores de especulação, né, investidores que dominam aí o mercado e que podem alterar os valores
dos ativos, né? Então são outros fatores aí que você precisa estudar com atenção, né? Precisa saber, aqui no caso, o fundo de investimento, né? Especificamente, né? Como aquele gestor ele está cuidando daquele fundo de investimento, né? Então, para você ter uma ideia, então todo mês o gestor ele dá um informe mensal aí do que aconteceu naquele mês para os sócios, digamos assim, entre aspas, né? Os acionistas, digamos assim, né? Os donos daquele fundo de investimento, e ele dá um parecer do que está acontecendo para que você possa tomar a sua decisão. Então, aplicando aí R$ 100 durante 60 meses, 5 anos, né? A essa taxa de juros aí de 2,21% ao mês, olha quanto você tem aí, né? Se aplica R$ 6.000 e no final de 5 anos você tem R$ 12.915,82, contando, claro, aí, né, nessa taxa aí, tanto o aumento aí do valor patrimonial das cotas aí do fundo de investimento. Se você quiser entender isso, vai nesses canais aí, tá bom? E também contando, né, a questão dos rendimentos mensais que este fundo de investimento ele manda por cota, né? Então você entra com 6, sai com 12.915,82, tá? Melhor que consórcio. Tô brincando, né? Mas, né, ajuda bastante, né? É muito bom. E aí você tem uma lucratividade no fim, se você fizer a continha, né, você dobra o patrimônio, praticamente, então, uma lucratividade de 115%, né? Depois aí do quinto ano você tem esta lucratividade. Você investiu 6, está saindo com o dobro e mais um pouquinho, né? 12.915,82. Tá? Então, esses aqui são tipos de investimento, tem muito mais coisa aí. É só para você ter uma visão aí, um pouco aí didática, né, e prática sobre isso, né, mais simplificada. Só para vocês terem uma ideia, e aqui é algo para chamar a atenção mesmo de como a gente tem que estudar investimento, que a gente não conhece, ou o brasileiro não conhece do que é investimento. Principalmente, talvez, aí, os irmãos das nossas igrejas, né? Os cristãos não pensam, talvez, muitas vezes nisso. Mas é importante. É um dado aí que saiu há um tempo atrás, em que somente aí 0,3%, acho que esse número aumentou 1% agora, não sei, que deu um boom aí de pessoas aí que entraram aí para o mundo dos investimentos. Mas nessa época em que eu vi essa pesquisa, acho que foi no ano passado, cerca de 0,2% dos brasileiros, né, eles investiam na bolsa de valores. Somente, né, menos de 1% dos brasileiros investem na bolsa de valores, né? Então, só para vocês terem uma noção de como não sabemos investir, não temos uma real noção do que aplicar bem o nosso dinheiro, ou melhor, o dinheiro de Deus, né? Nesses investimentos eles podem propiciar, né? E, e para ter uma ideia, uma comparação assim bem drástica, né? Então, menos de 1% dos brasileiros investem na bolsa de valores, enquanto 70% dos americanos investem na bolsa de valores. Então, praticamente, se você vê algum americano aí, com certeza, um norte-americano, com certeza ele investe na bolsa de valores, né? A tendência é que você encontre alguém que diga, olha, eu invisto na bolsa de valores, né? Então, é muito importante isso. E outro dado aqui para, né, chamar muita atenção. Somente menos de 50% dos brasileiros, né, em torno aí aqui de 58% dos brasileiros não investem absolutamente nada em poupança. Então, somente menos de 50% investe e 58% investem, aliás, não investem absolutamente nada na poupança. Então, você tem mais de 50% dos brasileiros que não investem em poupança, que é, digamos aí, pode ver pelo exemplo aqui, né, que é o investimento mais simples, né, mais
mais básico que tem de todos os investimentos, né? Então, investir é algo simples e prático, tá bom? Investir é algo simples e prático. Somente é necessário o quê? Disposição de um pouco de dinheiro. Aí, com R$ 100, um pouquinho de dinheiro, você pode conseguir investir em bons investimentos, né? Em boas aplicações, e você pode ter aí ganhos muito bons, né, para a glória de Deus, claro, e melhorando, ajudando aí até mesmo, digamos assim, a obra de Deus, né? Pessoas que ajudam na obra de Deus, né? Conheço talvez algumas aqui de mente, muitas delas com certeza têm investimento, né? Muitas delas investem, porque elas sabem que estes valores aqui aplicados também podem ser aplicados para a obra de Deus, para a glória de Deus, né? Então, deixo aí um uma última frase, né? Um último slide, uma última frase, onde traz uma reflexão sobre tudo aquilo que nós já falamos aí, desde do vídeo 1 até este último vídeo, o vídeo 6, do J.H. George, que diz o seguinte: a verdadeira medida de nossa riqueza está em quanto valeríamos se perdêssemos todo o dinheiro. Mais uma vez, a verdadeira medida de nossa riqueza está em quanto valeríamos se perdêssemos todo o dinheiro. Ou seja, né, você e eu, né, somos o que somos, né, não pelo dinheiro que temos, mas pelo que é o nosso caráter, né? E creio que você é um cristão como eu, então aquilo que é de maior riqueza na sua vida não é o dinheiro que você possui na sua carteira, na sua conta, né? Ou nos seus investimentos, ou nos bens que você possui, mas na pessoa de Cristo que habita em você. Então, esta é a maior riqueza que nós temos. Esta é a maior riqueza que nós devemos preservar, né? Claro, não esquecendo de que tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer para a glória de Deus, né? Tanto questões aí do nosso dia a dia, do nosso trabalho, do nosso dia, da nossa família, né? Com tudo que ouvimos, falamos, pensamos, tudo isso deve ser para a glória de Deus. Mas a riqueza mesmo, né? A preciosidade que nós temos em nossa vida não são as coisas, mas é a pessoa de Jesus Cristo que habita em nós, que nos transforma, que está nos ensinando, né? E Deus nos conformando cada vez mais à imagem do seu Filho, para a honra e glória dele, né? Fica esta reflexão, né? E voltando aí só a parte de investimentos, vou deixar aqui na tela, né, essas orientações. Invista visando um alvo específico para o futuro. Para cada alvo, há um tipo de investimento ideal. Então, não invista naquele que está te dando mais dinheiro, mas invista naquele que é mais próximo ao seu alvo financeiro, ao seu objetivo financeiro. Tá? A outra orientação é busque conhecer mais sobre os tipos de investimento a fim de aplicar com sabedoria e prudência. Ou seja, como eu falei, isso pega o outro anterior que eu tinha dito. Não invista só em um tipo de investimento. O ideal é que você invista em vários investimentos, em renda fixa e em renda variável, nos mais diferentes tipos de investimento em que estes dois grupos eles podem oferecer. Por quê? Porque se você investir só em um tipo de investimento, talvez no investimento que te dê mais dinheiro, pode ser que aquele investimento com os fatores de mercado ele te jogue aí para baixo, né? Ele te dê um prejuízo. E você toma o prejuízo de todo aquele investimento. Então, se você aplica de forma sábia, de forma prudente, você evita de cometer este erro, tá bom? Então, aplique, né, com prudência nos vários tipos de investimento, né? E o último aí, invista sempre. Inicie nos investimentos menos arriscados para os de risco moderado, mas que você conheça. Então, essa questão que liga-se ao ponto 2 aí, que é estude, né? Compreenda, se dedique a poder entender aí os investimentos, um pouquinho só, né? Que você já consegue investir, e se dedique a isso, para que você possa fazer um bom investimento. Entretanto, sempre invista o que puder e se habitue a fazer isso
mensalmente. Então, coloque o investimento como um hábito. Coloque o investimento como mais uma despesa que você todo dia precisa, mais um boleto que você todo mês, melhor, precisa pagar, né, aquele boleto. Então, faça isso, que você vai criando esse hábito de investir e você, quando menos espera, você já tem um montante bom que você pode usar no seu alvo, no seu objetivo financeiro. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse tempo. Eu agradeço também a sua companhia aí neste curso durante estes 6 vídeos, que eu espero, né, grandemente em Deus, que tudo isso que falamos aqui possa ajudar e possa mudar a sua vida financeira, né? Não por esse curso, mas por Deus estar trabalhando no seu coração através dele, e você possa fazer com que as suas finanças glorifiquem e enalteçam a pessoa de Deus, né? A pessoa do Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos por ter chegado até aqui, pela tua graça, Deus, que o Senhor nos dá através da tua palavra, de sempre nos mostrar, Deus, por conselhos preciosos, o que podemos fazer com todas as áreas da nossa vida para que isso redunde em glória a ti. Agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu a tua palavra que fala sobre finanças e como podemos aplicar de forma que agrade a tua pessoa e que venhamos, Deus, a não ter problemas com ela, mas que venhamos a ter uma saúde financeira e que possamos viver bem e que possamos também viver com os recursos que o Senhor nos deu de forma em que sejam aplicados, né, como bons dispenseiros, como o Senhor nos chama e que, como o Senhor nos pede em sua palavra para que sejamos. Então nós agradecemos a Ti, Senhor, muitíssimo por esse curso e abençoa esta pessoa que está ouvindo, ou esta família que está ouvindo esse curso, para que eles venham aplicar isso na prática e tenham resultados melhores e a sua vida financeira possa crescer, crescer e crescer para a tua honra e glória, no nome de Cristo. Amém. Então, muito obrigado. Até nosso próximo curso, se Deus quiser, tratando aí de outros assuntos. Valeu.